semana passada, na verdade, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos os diagramas de casos de uso, onde nós identificamos os casos de uso, os atores, as relações entre eles. Mas só o diagrama não é suficiente para dizer exatamente o que cada caso de uso faz. Por exemplo, suponha que você tenha lá um caso de uso de cadastrar cliente. Ora, como é que o usuário vai fazer para cadastrar um cliente? Quais são as informações que ele vai dar? Né? Ele pode excluir um cliente? Tem alguma condição que impeça ele de excluir o cliente? Ele pode alterar os dados do cliente depois que já incluiu? Há validações feitas sobre esses dados? Enfim, tudo isso são perguntas que o programador vai precisar de saber na hora de implementar, né? Mas que o diagrama não diz, né? Então, a ideia é descrever textualmente os fluxos de evento de cada caso de uso, né? Essa tarefa deve ser iniciada após alguma estabilidade dos casos de uso para evitar perda de tempo, né? Então, assim, não tem sentido você partir para fazer a descrição já num primeiro momento. Por isso que a ideia é que nós tenhamos a nossa conversa, né? Que eu já marquei, né, com vocês, né, sobre os casos de uso, para que vocês façam a descrição já em cima de um diagrama mais estável, ok? E não há um padrão único para descrever casos de uso, né? A gente vai mostrar um padrão aqui, que inclusive é o padrão que está na apostila lá do Ricardo Falbo, né, que eu já disponibilizei no Moodle. Mas se vocês forem procurar por aí, você vai ver diversos padrões de descrição, ok? Ah, mas de uma forma normal, toda descrição de caso de uso, ela se baseia no conceito de fluxos de evento ou cursos de evento, né? Todo caso de uso tem pelo menos um fluxo normal de evento. O que é isso? É o fluxo principal, né, do documento do caso de uso. É a seção principal deste documento que descreve como que o caso de uso deve funcionar normalmente, ok? A descrição pode ser livre ou numerada. O que isso quer dizer? Ou você vai escrever um texto, como se você estivesse escrevendo uma redação, que eu particularmente não gosto dessa estratégia, ou você vai fazer uma enumeração. Ó, primeiro passo, o cara vai fazer tal coisa. Segundo passo, o sistema computa tal coisa. No terceiro passo, e aí você tem passo a passo como que vai ser executado o caso de uso. Mas além do fluxo normal, você também descreve variantes, como por exemplo o tratamento de exceções, né? Essas exceções são condições que impedem que o caso de uso seja concluído. Então, por exemplo, vamos supor um cadastrar usuário. Aí eu falo lá, ó, o primeiro passo é você informar o CPF do usuário. Aí o sistema vai verificar se esse usuário já está cadastrado na nossa base. Vai verificar se o CPF é válido e se já não está cadastrado na nossa base. Se for válido e não estiver cadastrado na nossa base, aí a gente vai pedir o nome do usuário, a data de nascimento e tal, né? O sistema vai verificar, por exemplo, se a data de nascimento é válida, se o e-mail é válido, então tudo correto, o usuário vai ser registrado. Então, isso seria o fluxo normal, né, do incluir o usuário, né? Mas note, nós falamos nesse fluxo normal que vai ser verificado se o CPF do cara é válido e se não já tem alguém cadastrado com esse CPF na nossa base. Então, se já tiver alguém cadastrado com esse CPF ou se esse CPF não for válido, a gente gera um fluxo de exceção. E aí, qual que vai ser esse fluxo de exceção? O fluxo de exceção vai ser o seguinte, a mensagem vai ser exibida para o usuário falando que aquele CPF é inválido ou que ele já está cadastrado na base. E aí nós vamos voltar ao passo 1, que seria de informar o CPF do usuário. Ok? Uma outra exceção seria a data lá. Ele falou que se ele não informar uma data válida, né, a data de nascimento for inválida, então vai, vai ocorrer uma exceção. E aí qual que seria o fluxo, esse fluxo de exceção? Esse fluxo de exceção seria dizer que seria exibir uma mensagem falando que a data está inválida e voltaria pedindo novamente que ele informasse uma data válida, ok? Então note, neste caso a gente está falando de um fluxo normal e dois fluxos de exceção, ok? E aí a descrição do documento ficaria exatamente assim: incluir usuário,
fluxo normal e a descrição que a gente falou aqui. Fluxos de exceção, aí tem o primeiro fluxo de exceção, que é CPF inválido, e a descrição que a gente falou aqui. O outro fluxo de exceção seria data inválida e o fluxo que a gente falou aqui, ok? Então, a maioria das exceções, é importante ressaltar, ocorrem em validações de informação. Como a gente falou aqui no nosso exemplo, CPF inválido, uma data inválida e tal. Então, todo caso de uso tem pelo menos um curso normal e pode ter zero ou vários de exceção, né? A gente pode, no nosso caso que a gente falou aqui, tinham duas de exceção, né? E há quatro formas básicas de você fazer os cursos de finalizar, né, o tratamento da exceção. Nos nossos exemplos que a gente falou aqui, a estratégia que a gente usou foi essa aqui, né? Foi de voltar ao passo que ocorreu a exceção, que é a mais comum de todas, né? E, por exemplo, ele informou um CPF inválido, então volta e pede para informar o CPF de novo. Informou uma data inválida, volta ao passo de informar a data e pede para informar a data de novo. Uma outra opção seria voltar ao início do caso de uso, ou seja, ele informou um CPF inválido, zero o caso de uso inteiro, apaga tudo que ele fez e volta do começo. É uma estratégia pouco comum, mas que de vez em quando a gente acha isso implementado, né? Quem nunca passou raiva aí com um sistema de cadastro que por você fazer qualquer coisa inválida, ele pegou e apagou tudo que você já tinha preenchido, né? Uma outra ação possível é ir para um passo posterior que para realizar essas ações corretivas. Então, ao invés de voltar para o passo anterior e continuar passo a passo, suponha que você só faça a verificação no final. Você não vai verificando passo a passo. Então, a alternativa seria, se ocorreu erro, vai para um passo adicional de corrigir esses erros. E um último caso, que também é comum, é abortar o caso de uso. Deu erro? Beleza, o cara não é cadastrado e sai da tela, né? Para alguns casos, isso é como, por exemplo, quando você vai pega um sistema bancário em que o cara informou uma senha errada, muitas vezes ele aborta o caso de uso e volta ao começo. Se o cara quiser tentar de novo, ele vai ter que passar passo a passo, justamente para evitar que o cara fique, alguém que se apodere de um cartão ou que está tentando invadir, fique fazendo tentativas seguidas, né? Então, pode ser uma boa abortar o caso de uso no caso de exceção, ok? Então aqui nós temos um exemplo, mais um exemplo, né? Eu já falei aqui um exemplo, mas não estava documentado, não estava escrito. Aqui nós temos um exemplo escrito, né, de descrição de caso de uso, né? Nós estamos falando aqui do caso de uso comprar livros. Estamos pensando um sistema de uma livraria, né? E aí tem o caso de uso comprar livro. Vamos lá, o caso de uso comprar livro a gente descreveu da seguinte forma. Primeiro passo, o comprador informa sua identificação. Ou seja, o comprador vai logar, né, no sistema. O segundo passo, o sistema informa quais são os livros que estão disponíveis para venda. Ele vai mostrar o título, a capa e o preço do livro. No terceiro passo, o comprador vai selecionar quais livros ele quer comprar. No quarto passo, o sistema vai pegar e vai calcular o valor total dos livros e vai apresentar as opções de endereço que ele tem cadastrado. As opções de endereço ele obteve, é claro, a partir da identificação lá do comprador. Aí o comprador vai selecionar uma daquelas opções de endereço que ele quer para entrega. O sistema vai pegar, vai calcular o valor do frete e vai mostrar o total geral, né? Então vai pegar lá, olha, o valor do frete é tanto, o total geral é tanto, e vai mostrar os cartões de crédito que o comprador já tem cadastrados no site. Aí o comprador vai selecionar um dos cartões, o sistema vai enviar esses dados do cartão e o valor da venda para a operadora do cartão, vai esperar a resposta. Quando a operadora autorizar a venda, o sistema vai informar o prazo de entrega e vai registrar o pedido. Ok? Então, note, esse aqui é a descrição do nosso caso de uso, né, de comprar livro, do fluxo normal. Ok? Agora vamos ver os fluxos de exceção. Nos fluxos de exceção, a gente pensou aqui em 3 exceções. A primeira exceção seria o comprador não está cadastrado. Então, nesse primeiro passo aqui, ó, onde o comprador informa a sua identificação, ou seja, seu CPF, o sistema nota que o comprador informou o CPF inválido, né? E aí o que acontece? Ele retorna ao passo 1.
O segundo fluxo de exceção seria ele ter colocado um endereço inválido. Quando ele seleciona lá o endereço, aquele endereço por algum motivo deu como inválido, falta algum dado naquele endereço, enfim. Aí a solução para essa exceção é voltar, né, para o passo, é fazer um passo a mais, né, um 5A aqui, onde o comprador atualiza esse endereço, ok? Então a gente vai entrar numa atualização de endereço, o comprador vai atualizar e depois que ele atualizar, vai para o passo 6, que é o do sistema informar o valor do frete e tal. Por fim, seria no passo 9, quando a operadora informa o código de autorização, né, do pagamento, suponha que ela não autoriza a venda. Aí o que vai acontecer? O sistema vai apresentar outras opções de cartão para o cliente selecionar outro cartão. E aí a gente retorna para o passo 8, que é o passo em que o sistema envia os dados, né? Então no final a gente tem aqui o fluxo normal, né, que são esses 10 passos, e 3 fluxos de exceção para esse caso de uso de comprar livros. Então, a tarefa de vocês para essa semana é fazer exatamente isso aqui para os seus casos de uso, toda essa descrição, né? Uma coisa... Então, desculpa, antes das observações, na apostila lá do Ricardo Paulo tem outros exemplos de descrição de casos de uso. Na página 96, a figura 5.12 traz uma descrição livre, que é aquilo que eu te falei que não faz enumeradozinho igual está aqui, né? Que eu não quero que vocês usem. E na página 98, sim, mostra uma descrição enumerada igual essa que está aqui, que vocês podem usar como exemplo, tá? Está na página 98, figura 5.13. Então, além desse exemplo aqui, do exemplo que eu já comentei aqui durante a aula, vocês têm o exemplo lá na apostila do Ricardo Falbo, ok? Uma coisa que a gente tem que notar, que a gente já discutiu quando a gente estava falando dos diagramas de casos de uso, diz respeito à granularidade dos casos de uso, né? Que às vezes pode ser útil você considerar a fusão de casos de uso fortemente relacionados em um único caso de uso. Um exemplo disso seria o CRUD, né? Que você junta a criação, a recuperação, a atualização e a exclusão do registro num caso de uso único. Nesse caso que você juntar os casos de uso, por exemplo, se você juntar tudo num CRUD, esse CRUD ele vai ter 4 fluxos normais. Então, enquanto aqui no comprar livro a gente colocou um fluxo normal apenas, com 3 exceções, se você faz um CRUD, você vai ter 4 fluxos normais, cada um desses fluxos normais com suas exceções. Por quê? Porque você teria um fluxo normal de de incluir livro, por exemplo. Suponha que isso aqui fosse um cadastrar livro, ok? Eu teria um fluxo normal de incluir livro. E aí eu vou fazer a descrição de cada passo de como eu faço para incluir um livro e as exceções que eu posso ter no incluir livro. Depois eu vou fazer o de atualizar livro. Como que eu faço para atualizar livro? Eu informo o código do livro, os dados do livro são apresentados, eu altero o que eu quiser alterar, o sistema valida tal coisa e cadastro. Beleza. Quais são as exceções que pode acontecer? Tal. E para excluir um livro, como que funciona? Tal, quais são as exceções que pode acontecer? Beleza? Então, no caso de uso de CRUD, por exemplo, como você está juntando a inclusão, com a exclusão, com a alteração e com a consulta, você tem 4 fluxos normais e cada fluxo normal com suas exceções. Beleza? No mais, segue aqui algumas dicas gerais, né, de descrição de caso de uso. Né? Em geral, como que funcionam essas descrições? Você vai informar, o ator informa tais coisas, depois segue-se tal processamento do sistema, ou seja, o ator informa o nome, o telefone e o endereço do cliente. Ele verifica se o CPF é válido. Se o CPF for válido, ele cadastra tudo no banco. Beleza? Então, normalmente você fala de informações que o usuário dá e de respostas que o sistema dá para esse usuário. Ou seja, o sistema faz um determinado cálculo, exibe uma mensagem, por aí vai. Ok? Sobre os fluxos de exclusão de dados, né? Em geral, eles apresentam exceções quando esses dados a serem excluídos se relacionam com outros dados. Exceções ou exclusão em cascata. O que eu quero dizer com isso? Suponha que você esteja fazendo um sistema de vendas online e aí você tem lá o cadastrar cliente, ok?
E dentro do cadastrar cliente você tem a opção de excluir cliente. Agora, suponha que esse cliente já fez um pedido. Então você tem um pedido em nome dele, você tem uma nota fiscal em nome dele. Você não pode deixar o sistema excluir esse cliente. Por quê? Se você exclui, você vai perder os dados e essa nota fiscal vai ficar o que a gente chama de órfã, né? Vai ficar sem um usuário associado a ela, sem um cliente associado a ela. Então, na exclusão de cliente, no fluxo lá de excluir cliente, você teria uma exceção, que seria se o usuário já estiver associado a algum pedido, né, se o cliente já estiver associado a algum pedido, a exclusão do cliente não será permitida. Ponto. E aí você aborta o caso de uso. Em outros casos, a exclusão de casos de uso em cascata, né? De casos de uso, não, desculpa, a exclusão de dados em cascata. Por exemplo, suponha que você vai excluir um pedido, e esse pedido é composto por vários itens. Não tem sentido você excluir o pedido sem excluir os itens desse pedido. Então, neste caso, você exclui o pedido e os itens. Então, não há, neste caso, fluxos, não há exceção, né, pelo fato de haver o relacionamento, e sim há uma exclusão de cascata, em cascata. Então, resumindo, toda vez que você vai excluir os dados de um determinado registro que tem associação com outros, e essa associação é obrigatória, como por exemplo, toda compra é de um cliente. É obrigatório isso, não pode existir compra sem cliente. Então, eu não posso deixar excluir o cliente e deixar a compra lá órfã, né? Ou a outra opção seria o quê? Ah, vai excluir o cliente? Vou. A compra não pode ficar sem cliente, eu vou excluir a compra também, mas não faz sentido isso, né? Porque a compra não deixou de existir. Então faz mais sentido você ter uma, um tratamento de exceção e não uma exclusão em cascata, ok? Uma outra dica é que nos fluxos normais é muito usual haver exceções relacionadas à validação de dados. É o que a gente falou lá no incluir livro, é o que a gente falou no incluir cliente, né? Você valida um CPF, você valida uma data. Então, cada validação dessa gera um fluxo de exceção para tratar, né, essa validação. Uma outra dica que é muito importante de ser verificada é que as validações que são feitas nas inclusões de dados também devem ser observadas na atualização, né? Eu já peguei sistema que, por exemplo, validava o CPF na hora que você incluía o cliente, mas na hora que você alterava, não. E aí o que, que o cliente fazia? Incluía com CPF válido, mas na hora que tinha dívida ou qualquer coisa assim, ia lá, entrava no alterar e alterava para um CPF inválido, que fazia com que a empresa não conseguia colocar o cara no PROCON, por exemplo, porque CPF não existia. Isso aconteceu por quê? Porque o cara lembrou de validar o CPF na inclusão, mas não observou essa mesma validação na atualização. Então, normalmente, os fluxos de exceção que valem para a inclusão também valem para a atualização. Ok? Por fim, um relacionamento muito comum, faltou a palavra comum aqui, desculpa. Um relacionamento muito comum de inclusão entre casos de uso ocorre quando, no contexto de uma inclusão de uma entidade, é permitido incluir registro de uma outra entidade. Vamos dar um exemplo. Suponha que lá no comprar livro, a gente falou que o usuário se identificava e depois colocava os livros, né? Mas vamos supor que esse usuário ainda não fosse cadastrado. Ora, se ele ainda não é cadastrado, você tem duas opções aí na descrição do seu caso de uso. Ou você faz um fluxo de exceção, falando, olha, se não fosse cadastrado, saia desse caso de uso, entre no de cadastrar e depois volte aqui para fazer a compra. Ou a segunda opção é, dentro do caso de uso de fazer compra, você chamar o caso de uso de cadastrar cliente para que ele se cadastre e a partir dali ele continua a compra normalmente. Se você optar por essa segunda opção, vai haver no seu diagrama um relacionamento de inclusão entre os dois casos de uso. Você vai falar que o fazer compra inclui o cadastrar cliente, ok?
Já se não, se você opta por lançar a exceção, abortar o caso de uso, e aí ele sai daquele caso de uso, vai no outro cadastro, depois volte nesse para fazer a compra, aí não há relação entre os dois casos de uso.